Qual é seu nome? Gemma Edith Vázquez Fonseca. E seu nome? Miguel Ángel Martínez Martínez. Cuente-nos, como era a vida antes de ter seu encontro com Deus? Mi vida, nuestra vida, obispo, pues era triste, era de soledad. Yo sentía un corazón muy vacío. Mi situación económica, nosotros estábamos bien, teníamos una tienda de abarrotes y yo tenía 3 tiendas de ropa. Assim que economicamente a família estava bem, tinham negócios, não lhes faltava nada, pero usted se sentia uma pessoa vazia. Sí, señor obispo, yo me sentía una persona vacía. En mi corazón yo sentía ese vacío que nada lo llenaba, a pesar de que nosotros trabajábamos tanto y entre comillas teníamos todo. Nada me llenaba. Francamente, yo diario renegaba de la vida. Nada, pues sí, yo sentía ese vacío que no, a pesar de que digo, bueno, pues mi esposo es trabajador, no toma, no, mis hijos también estaban estudiando, pero pues yo no me sentía feliz. É decir, não haviam problemas em la família, pleitos com seu esposo, não tomava, um esposo bueno, não? Tinha dinheiro, havia abundância, usted tinha 3 negócios, verdade? Sí, señor obispo, teníamos 3 negocios de ropa y mi esposo atendía una tienda de abarrotes. Assim que verifique usted. A vezes a pessoa pensa que tendo todo materialmente hablando, ela vai ser feliz. Conquistando um negócio, conquistando uma casa, conquistando coisas materiais, ela será feliz. Pero és uma ilusão. Aún tendo um bom esposo, sendo bem casada, havia um vazio interior. Que é isso? Isso é a falta da presença de Deus. Me compreende você? Quando falta a presença de Deus, quando falta o Espírito de Deus em la vida de la persona, ela pode ter todo, materialmente hablando, pero sempre será uma pessoa vazia, frustrada, infeliz. E era o que sucedia com a senhora. Não encontrava felicidade, verdade? No, señor obispo, yo no encontraba nada de felicidad, o sea, nada me llenaba así en mi vida. Yo decía, bueno, trabajamos los dos, le echamos ganas, tenemos lo que tenemos, nos hemos superado, pero nada llenaba ese vacío. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que me hace falta? Y yo decía, bueno, pues yo ando en buen camino, yo siempre voy a misa, cada 8 días, nunca faltaba, pero eso no me llenaba. Ah, usted sempre ia à missa? Cada 8 dias estava vazio usted? Sí, señor obispo, yo pensaba que, bueno, por las costumbres que me enseñaban mis padres, pues yo cumplía con presentarme, ir a misa y ya. Yo decía, ya estoy cumpliendo con el Señor, pero no, yo me seguía sintiendo vacía. Era religiosa, pero sua religiosidade tampouco llenava este vazio interior. No, señor obispo, no nos llenaban, no me llenaba ese vacío que yo sentía. Yo busqué a Dios y pues no, yo no sabía, más bien no sabía ni buscarlo, dónde buscarlo más bien. Yo decía, bueno, pues ¿y qué me hace falta? ¿Por qué me siento así? Pero era Dios el que me hacía falta en mi corazón. E de repente as coisas começaram a derrumbar-se. O que sucedeu? Sí, señor obispo, la situación se empezó a venir abajo a raíz de que un día mi esposo en la tienda de abarrotes encuentra sal y gusanos blancos, pero no le damos la importancia, señor obispo. O sea, no, pues como uno no cree en esas cosas, pues no le da importancia. É decir, encontraram bruxerias na porta do negócio. Sí, señor obispo, encontramos brujería y como no le dimos importancia, pues no hicimos nada. A base de eso yo me empecé a venir abajo con los 3 negocios de ropa. Sí, la tienda de abarrotes pues no nos daba para subsistir. Entonces, pues yo, ¿qué fue lo que pasó? Que fui quedando endeudada. Quedé muy endeudada, tuve deudas muy grandes y pues trabajábamos y no veíamos lo de nosotros. Llegó un momento en que ya no se vendía nada, ya no salía ni para comer. Si no salía para comer, menos salía para vestir ni calzar. Eso es lo que nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué está pasando? Pero como no, así que no hicimos nada a tiempo, pues me vine abajo con los negocios. Todo se vino abajo. Se perdeu todo. Todo, señor obispo, todo perdí. Le digo, pues no, yo no tenía, ahora sí que ni para darles para comer a mis hijos, menos tenía para apoyarlos a los estudios. Los dos, tengo 2 hijos, los 2 estudiaban y pues también nos la vimos con una carencia muy difícil.
Le digo, si no teníamos para comer, pues tampoco tenía yo para darles para los estudios, menos para transporte, porque ellos tenían que trasladarse a otros lados. Pero pues nosotros ahora sí que amanecíamos y anochecíamos trabajando y echándole ganas. Decíamos, bueno, pues toda la vida hemos trabajado y ¿por qué ahora no me voy a volver a levantar? Y seguíamos, pero seguíamos igual. Así que por una mano entraba y por la otra se iba el dinero. Não avançava. No avanzaba, señor obispo, para nada. Assim que a situação se tornou insostenível, ¿verdad? Era insostenible, o sea, las deudas encima de uno. Los licenciados nos buscaban, a veces hasta casi nos escondíamos con tal de, pues sí, evitarlos, pero la situación sí era muy precaria. Depois de terem uma vida cômoda, começaram a viver aí escondidos, deprimidos, llenos de problemas. Isso generou também problemas na família, verdade? Generó en la familia porque llegaban las deudas y peleábamos ella porque ella quería pagar unas cosas, yo quería pagar otras, pero en vez de poder salir de ese hoyo, abríamos otros hoyos más grandes todavía, porque pagábamos una cosa y se nos abría otra, pero llegaba más grande todavía, porque dejábamos de pagar y los intereses crecían grandísimos. Assim que você não encontrava uma maneira de levantar-se, de sair adelante, por mais que se esforçava, por mais que echava ganas. Sí, señor obispo, o sea, nosotros trabajábamos, le digo, pues gracias a Dios siempre hemos podido trabajar, ¿verdad? Habíamos tenido salud para salir adelante. Dijimos, bueno, pues si siempre hemos trabajado los dos y hemos salido adelante, de esta nos vamos a volver a levantar. Pero fue imposible, así que las deudas fue creciendo como una bola de nieve, se fue haciendo grande, que llegó un momento en que no, yo ya no hallé la salida. Chega momento que a pessoa nem duerme mais, não? Entra em depressão, não? Sí, yo entré en una fuerte depresión, así que mi sostén era mi esposo y mis hijos. Entré en una fuerte depresión. A base de esa depresión me dolía todo el cuerpo, no dormía, todo el tiempo me quejaba de la dolencia de cabeza. Entonces, sí, yo lo voy a ser sincera, yo llegué a pensar en un momento hasta en suicidarme. Hasta pensou em suicidar-se. Sí, señor obispo, llegué a pensar en suicidarme. Yo dije, bueno, si un día me vengo del negocio y le abro aquí al gas y me quedo dormida, dije, nada, dije yo, si yo soy la del problema de las deudas, dije, así esa va a ser mi solución. Pero después pensé, dije, bueno, yo me voy a morir y mi esposo, ¿qué se va a quedar a hacer con las deudas? Dije, muy fácil, un día me lo traigo a la casa, nos dormimos, le abro al gas y ahí nos vamos los dos. Y después dije, ¿y mis hijos? ¿Quién va a ver por mis hijos? Nadie va a ver por mis hijos. Dije, no. La solución era abrirle al gas un día que nos quedáramos todos dormidos. É decir, uma saída falsa, não? Pero houve uma luz. Você encontrou uma saída. O que passou? Como você encontrou a saída? Mire, mi mamá fue la que me invitó a la Iglesia Universal. Ella no iba, a mi mamá le iban a dializar de un riñón, tenía cristales en el riñón y ya le habían dicho que su única salida era que la dializaran. Ella me dijo que ella veía el programa en la televisión. Dice, hija, llévame a la iglesia. Dice, yo he visto sanidad. Por ella me empecé a reír. La fui ya a llevar. Yo le dije, mira, madre, si a mí no me gusta, yo no me vuelvo a parar. Para ese entonces yo iba a la otra iglesia, a un grupo también. Le dije, si a mí no me gusta, yo no me vuelvo a parar. Y me dijo, sí, hija, como tú gustes. Fuimos un mes, me retiré, no le entendí francamente. A los 2 meses le digo a mi esposo, yo ya miraba la programación, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le dije, yo voy a ir a la iglesia otra vez. Y me dice él, pues si no vas es porque tú no quieres. Dice, pues vamos. Y empezamos a ir. La familia luego empezó a participar a ir a la iglesia. Empezamos nosotros a participar allí. Assim que se deu a oportunidade, você buscou, começou a echar ganas, a actuar a fé, a poner por obra a palavra de Deus, e a vida cambiou? Sí, señor obispo, cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, yo desahogué todo, yo le entregué al Señor todas mis penas, todas mis deudas. Yo dije, bueno, Señor, tú has de decir que pues yo fui la que administré mal, pero pues de ti me agarro, ¿de quién más me voy a agarrar? Le dije, nadie, aunque hubieran querido ayudarme en mi familia, nadie podía, señor obispo. O sea, y yo ahora comprendo, no tenían por qué ayudarme, porque ellos también tienen sus compromisos. Pero yo decía, bueno, Señor, a ti te estoy entregando todo, tú sabrás, si tú me quieres en esta iglesia, tú me vas a abrir las puertas, tú me tienes que enseñar los caminos, yo voy a estar donde tú me pidas. Así fue, empezamos a participar de nuestras cadenas. Você se deu conta que não seria
de la noche a la mañana que a vida cambiaria. Você tinha que poner de sua parte, poner por obra a palavra de Deus, seguir a orientação da palavra de Deus, não? Sí, señor obispo, sí empezamos a participar de nuestras cadenas. Yo asistí a los lunes, miércoles y viernes, pero fue una entrega total lo que hicimos. Nos entregamos totalmente allí y dije, de aquí soy, aquí yo me quedo. Empezamos a hacer nuestras cadenas. Mi fuerte fue participar en la campaña de Israel. Esa fue mi fuerza. Esa fue la que Dios me abrió las puertas, Dios nos dio la visión para salir adelante. E neste ínterim, participando das cadenas, das novenas, vindo lá a campanha de Israel, e você se lançou, se aventou com todo na campanha de Israel. Sí, señor obispo, yo me aventé, así que como decimos nosotros al ruedo, me aventé. Dios nos dio la visión así para participar. Nosotros empezamos a echarle ganas, Dios nos liberó. Gracias a Dios, yo ya podía dormir. Yo empecé a poder dormir, yo ya no me sentía deprimida, yo ya no me levantaba renegando de la vida. Estes dolores se fueron. Sí, los dolores desaparecieron. Les digo, es una cosa tan fea no poder dormir, es otra parte de la vida. Pero yo decía, no, es que esto no puede ser. Amanecía, anochecía con los ojos abiertos y no, yo no hallaba la puerta. E que é o que conquistaram a raiz de haver participado da campanha de Israel? Señor obispo, nosotros conquistamos un local de regalos. Ahí vendo yo regalos y tenemos un local de comida rápida también. Esas son las dos conquistas que hemos tenido nosotros de la campaña de Israel. Assim que esse negócio que vemos aqui nas imagens, de regalo, de comida, conquistaram a campanha de Israel. Sí, nosotros la conquistamos. Dios nos dio la visión y Dios nos dio las bendiciones. Y fuimos primero por el local de comida rápida y después nos llegó la bendición del local de regalos. E já puderam pagar as deudas? Gracias a Dios ya pagamos las deudas después de que era una cosa inmensa de deudas, era una bola tan grande que fue creciendo. Ya, gracias a Dios, ya salimos de esas deudas. Estão bem agora? Sí, señor obispo, estamos bien ya. Há tranquilidade no matrimônio, há harmonia, paz. Sí, señor obispo, hay tranquilidad ya, ahora sí que ya puedo dormir yo a gusto. A vida cambiou? Sí, señor obispo, la vida cambió completamente. Mis hijos terminaron de estudiar. Cambiou todo? Totalmente. ¿Sí? Totalmente, y vamos por más todavía. Vamos por mais? Vamos por una casa. Amém, graças a Deus, amém. Mire, assim que você agora não tem mais este vazio, esta depressão, se sente uma pessoa llena hoje. Sí, señor obispo, me siento una persona llena. Digo, Dios ha llenado este vacío que yo tenía en mi corazón, que es lo principal. Y Dios nos ha dado las bendiciones, y nos ha dado la salud, la fuerza para salir adelante. La sabiduría, que es lo principal. Pero vamos por más, vamos a participar. Nosotros cada vez que viene una campaña estamos con las ansias de participar en cada campaña. Y a la que viene ahorita estamos ya con la ansia. Vá por fé, não? Amém. Deus lhe bendiga, muita graça. Amém. Pode regressar. Mire, a senhora, a família, tinha tudo. Eles estavam cômodos, estavam bem, não faltava nada. Pero quando falta o Espírito Santo, falta tudo. Porque a pessoa, ela não tem visão, ela não tem guia, ela não sabe que decisão tomar em la vida, que caminho seguir. Ela vive confundida, ela vive angustiada, vazia, ela não encontra sentido à vida. Ele acaba caindo delante de las lutas, de los problemas, e quando alguém se levanta em sua contra, que é terrível isso, alguém que lhe tem envidia, que hace brujerias, então o mal entra em la vida da pessoa e prevalece, e todo fracassa, todo se derrumba. Quizás você que está aqui, ser um empresário, ser uma pessoa exitosa, você tem sua empresa, tem seu negócio, tem uma vida cômoda, tem sua casa, seu carro, uma vida cômoda, vive bem, materialmente falando,
Quizás usted hasta conquistou estas bendiciones participando de las campanhas de Israel. Usted ha conquistado muitas bendiciones, pero la bendición maior, la conquista maior es el Espírito Santo. Porque se usted não tem o Espírito Santo, mais tarde ou mais temprano, todo pode fracassar, todo pode perder-se. Sem o Espírito Santo, nós outros não somos nada. Eu me acordo, incluso, de uma família que estava em la igreja, que chegou em la igreja com muitos problemas. O jovem era adicto, tinha problemas de drogadicção, alcoolismo. Eram 2 irmãos e eles começaram a atuar na fé, receberam a palavra de Deus, participaram do tratamento espiritual, das cadenas, manifestaram a fé e conquistaram. Se liberaram, deixaram os vícios, deixaram o álcool, a droga, empreenderam um negócio e começaram a sair adelante e foram prosperando. Cada campanha de Israel, eles se superavam, eles faziam um voto maior, eles faziam um sacrifício maior, eles cresceram com todas as suas forças e Deus lhes prosperou grandemente. Conquistaram casas, não uma casa, casas. O Senhor comprou uma casa para ele, comprou uma casa para seus suegros, carros importados das melhores marcas, tinha tudo. E durante alguns anos viveram na vida abundante. Eram os maiores ofrendantes da igreja, os maiores diezmistas. Só a ofrenda que eles davam pagava a programação da televisão, para que você tenha ideia. Só a ofrenda que eles davam, eles pagavam o programa de televisão, porque estavam muito bendecidos. Pero se enfocaram demasiado em las conquistas materiais, se enfocaram demasiado em lo material, em seu trabalho, em seus negócios, e não priorizaram o reino de Deus, não priorizaram o Espírito Santo, não buscaram o Espírito Santo, não foram bautizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá poder para vencer as lutas. O Espírito Santo nos dá a guia, nos dá a visão, nos dá sabedoria, nos protege, nos guarda, nos livra do mal. Eles estavam na igreja, eles estavam na fé, eles creiam na palavra de Deus, pero por não ter o Espírito Santo, um dia todo começou a derrumbar-se, todo começou a fracassar. Os negócios se vieram abaixo, já teriam vários negócios, e depois todo se foi perdendo, e eles perderam todo. Eu estava comentando incluso com os pastores este jueves, nos reunimos el jueves para platicar, estava comentando com eles que é difícil compreender, é difícil entrar na cabeça de como pode uma pessoa ter tanto, porque eles tinham muito, como pode uma pessoa ter tantos recursos, tanto dinheiro, tantos negócios, e perder-se tudo. Perderam o negócio, perderam a casa, perderam os carros, perderam tudo, e o homem caiu em el alcoolismo, de novo. E por quê? Porque é assim. A pessoa é liberada de los demônios. Ela vem na igreja e é liberada de los demônios, de los espíritos malignos. E ela se sente despejada, tranquila, deixa os vícios, cambia de vida, sua vida cambia através da fé.
ela participa da campanha de Israel, as campanhas de fé que temos na igreja, e ela começa a conquistar, a sair adelante, a vencer. E por que ela conquistou bendições? Porque Deus lhe respondeu, porque ela teve conquistas. Ela pensa assim: agora eu sou de Deus, agora eu sou de Deus, agora estou com Deus, porque Deus me ha bendecido, Deus me cambiou a vida, agora eu estou com Deus. Pero não pensa que está com Deus só porque recebeu bendições, só porque teve conquistas, só porque a vida cambiou em alguns aspectos. Pero as conquistas se dão através de atitudes de fé que uno toma, atitudes de fé. A pessoa pode estar aqui por primeira vez, nunca haver venido à igreja, ela escute falar da campanha de Israel, ela pode estar todavia endemoniada, ela pode estar todavia com problemas espirituais, pero se ela escute da campanha, ela crê, ela se lança, ela se aventa, ela hace um sacrifício, ela põe toda a sua fé, ela vai conquistar, ela vai conquistar. Me explico? Pero isso não significa que o Espírito Santo esteja com ela, porque no momento em que ela manifestou a fé, a resposta vem sobre a sua vida. Quando a pessoa siembra, ela cosecha. Quando a pessoa dá, ela recebe. Quando você manifesta a fé em Deus, se volve a Ele se volve a você também e bendice sua vida. A toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade que você se dá para Deus, Deus se dá para você também. Amém? Deus dá para você. Pero isso não significa que a pessoa esteja convertida, que a pessoa haja tenido um encontro com Deus, haja nascido de novo, que ela tenha o Espírito Santo. Não. Ela tem que buscar o Espírito Santo. Ela tem que lutar para receber o Espírito Santo. Ela necessita vestir-se do Espírito Santo, vestir-se da armadura de Deus, para que aquele Espírito, que um dia, aquele espírito maligno, que um dia saiu de sua vida, não vuelva a sua vida de novo. Porque Jesus disse que os espíritos imundos saem del homem, andam por lugares secos, buscando repouso e não lo hajam. E dizem: volverei a minha casa de onde saí. E quando vuelvem, encontram a casa vazia, barrida, adornada, traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. Ele postrestado, aquele homem, passa a ser pior que o primeiro. Me compreende você? Sim ou não? Está claro? Os espíritos malignos que um dia foram quitados, foram arrancados de sua vida, eles querrão volver a sua vida. Águas, não? Águas, verdade? Sim. Eles querrão volver a sua vida. Você tem que estar atento. Você não pode descuidar da sua fé. Você necessita invertir em sua vida espiritual, invertir em sua comunhão com Deus, priorizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Você não pode jamais apartar-se dele, jamais alejar-se dele. Você tem que estar buscando, domingos por la manhã, os dias miércoles por la noite, você tem que buscar o Espírito Santo. Amém? Me explico, sim ou não? Lutas vendrão. Você vai passar por lutas, você vai ter lutas. Se acorda que eu falei na semana passada sobre a parábola do sembrador, verdade? Não? Todos passamos por lutas. O mal sempre vai trabalhar
para intentar desviá-lo de Deus, através da envidia, através de brujerias, não? Através das circunstâncias, dos problemas desta vida. E se a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela vai acabar alejando-se, vai acabar desanimando-se, vai acabar debilitando-se em la fé. Então é importante que você leia a Bíblia, mais que ler, que você medite na palavra de Deus. Você tem que meditar, como eu falei na semana passada também, no domingo passado, sobre o Salmo número 1, verdade? Não falei? O Salmo número 1, não? Que é importante que a pessoa medite de dia e de noite na palavra de Deus. Ela será como árvore plantado junto a correntes de água, que dá seu fruto a seu tempo, e sua hoja não cai, e todo o que hace prosperará. Amém? Prosperará e não se perderá quando a persona está llena del água de vida, llena do Espírito Santo, quando a persona se fortalece, se alimenta da palavra de Deus constantemente, de dia e de noite. Você necessita compreender isso, porque você não necessita apenas da comida, da substância física. Você não necessita apenas de tomar seu desajuno, de comer sua comida, de tomar sua cena. Isso vai alimentar seu corpo, mas não vai alimentar seu espírito. Me compreende você? Você pode ter uma família bonita, maravilhosa, uma pareja muito amável. Você pode estar com sua alma alimentada, porque a alma se alimenta de amor. Amém? A alma se alimenta de amor, de la relação familiar, a comunhão com a família. Você pode estar bem em sua família, em sua vida sentimental, mas se você não alimenta seu espírito, você estará correndo risco de vida, porque seu espírito estará débil, e quando venga um problema, uma dificuldade, quando alguém se levanta em sua contra, quando o próprio Satanás se levanta em sua contra, porque ele não quer que você tenha uma vida de qualidade, ele não quer que você tenha uma vida bendecida, ele não quer que você seja próspero, ele não quer que você seja feliz. Se há alguém que quer seu mal, que quer seu fracasso, sua derrota, é o diabo. Ele quer destruir, ele vindo para hurtar, matar e destruir. Pero Jesus vindo para dar vida, vida e vida em abundância. Amém? Pero para conquistar esta vida tem um preço. Tem um preço. Temos que pagar um preço. Temos que renunciar. Temos que involucrar-nos com Deus, apegar-nos a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Procurar llenar-se do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem lhe dará fortaleza. O Espírito Santo é quem lhe dará poder para vencer. Amém? Compreende você, sim? Não importa se a família é convertida ou não é convertida, se a família vem na igreja, se os amigos vêm na igreja, não importa. Você tem que pôr de sua parte. Amém? Você tem que compreender isso e pôr de sua parte, e buscar o Espírito Santo. Como você vai receber o Espírito Santo? Como? Priorizando o reino de Deus. Amém? Priorizando as coisas de Deus, obedecendo, praticando a palavra de Deus, praticando, enfrentando os problemas, os desafios com a fé que você vai vencer, porque os problemas vendrão, as lutas vendrão. Aqui, no livro de Hechos,
de los apóstolos, en el capítulo 1, versículo 4, diz assim, que estando juntos, les mandou que no se fueran de Jerusalém, sino que esperassem la promessa del Padre, la qual les dijo, oístes de mim, porque Juan certamente bautizou com água, mas vós outros sereis bautizados com el Espírito Santo dentro de não muitos dias. Presta atenção na coisa, Jesus havia sido crucificado, havia sido sepultado, e ele ressuscitou de los muertos, ele venceu, ele ressuscitou, pero ele tinha que regressar ao Padre, e ele sabia que os discípulos, seus apóstolos, só o poderiam vencer se eles tiveram o Espírito Santo. Pero naquela situação, naquele momento, Jerusalém estava fervendo. A persecução a los cristianos era grande. A persecução era grande. O problema estava sério, porque eles queriam acabar com os cristianos, intentar acabar com Jesus, pero Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, pero uma vez ressuscitado, ele tinha que volver ao Padre, não podia estar ali com os discípulos como homem, tinha que volver a sua natureza espiritual. E os discípulos só iam a prevalecer com o Espírito Santo. A vontade deles era desistir, era desanimar, era cada um ir-se para sua casa, ir-se de Jerusalém, porque o foco do problema estava em Jerusalém. Ali estava o foco do problema. E o que era mais fácil era ir-se de Jerusalém, cada um ir-se para sua casa, cada um cuidar de sua própria vida. Pero Jesus lhes disse que eles não se foram de Jerusalém, que eles permaneceram em Jerusalém e buscaram o Espírito Santo. Eles tinham que buscar o Espírito Santo em Jerusalém. Por quê? Porque o cristiano, a pessoa que é de Deus, ela não tem que huir de los problemas, ela tem que enfrentar os problemas. Me compreende você? Os problemas vêm sobre todos, as persecuções, as injustiças vêm sobre todos. Você que está vindo àquela igreja, você que está buscando a Deus, você que está querendo seguir a Deus, você que está querendo agradar a Deus, está valorando sua vida espiritual, você vai ter problemas em sua casa, você vai ter problemas em seu trabalho. Você tem que entender isso. Não pense você que todo será um mar de rosas. A hora que você está vindo à igreja, todo será um mar de rosas, uma maravilha. Não, você vai ter problemas em sua casa, porque você está em la fé, pero quizás sua pareja não está em la fé, seu padre não está em la fé, sua madre, seus irmãos. Muitas vezes, como Jesus disse, os inimigos del homem são os de la própria casa. Me explico? Você tem que compreender a palavra de Deus. Os inimigos del homem são os de la própria casa. Às vezes o foco do problema está em sua casa. Eu já atendi gente aqui na igreja dizendo: bispo, me vou de minha casa. Me vou de minha casa porque já não dá mais. Já não suporto mais, porque em minha casa todos são incrédulos. Eu sou o único cristiano. Eu sou o único que venho à igreja. Muitos hasta vão a casas de límpias, vão a bruxerias,
são involucrados com a muerte, e se burlam de mim, me persiguen dentro de minha casa, me está haciendo a vida impossível, e eu me vou de la casa. Não, não, você não tem que ir de la casa, de nenhuma maneira. Não é a luz que tem que huir de las tinieblas, são as tinieblas que têm que huir de la luz. Amém? Sim ou não? Las tinieblas que têm que molestar-se com a luz, não a luz molestar-se com as tinieblas, porque se você é luz, você vai prevalecer, você vai vencer. E você não pode desistir tampouco da fé. Eu vou desistir. Não, não pode desistir. Você tem que lutar, buscar o Espírito Santo e permanecer agir, porque Deus lhe vai a honrar, e através de sua fé, através de sua perseverança, você vai salvar sua família. Você vai salvar sua família. Amém? Como já disse aqui em algumas ocasiões, das lutas que tive também para seguir a Jesus. Quando tomei a decisão de servir a Jesus, eu tive lutas, eu tive problemas em minha casa também, mas eu não huí, não abandonei a fé, eu segui firme, eu perseverei, eu busquei a Deus, e graças a Deus eu pude salvar minha família, ganhar minha família para Jesus. Amém? Não ha sido fácil para mim, e tampouco é fácil para você. Não é fácil para nada, pero solamente aqueles que lutam, que perseveram, vencem. Há pessoas que dizem: bispo, meu trabalho é uma guerra, porque me perseguem, fazem bruxerias em minha contra, querem que eu salga, me pressionam. Muitos sabem que eu venho à igreja e me perseguem no trabalho, e eu vou renunciar. Não, você não tem que renunciar, salvo se você encontra algo muito melhor. É outra coisa, né? Se você encontra um trabalho muito melhor, tudo bem, aí tem que renunciar. Pero renunciar porque você está sofrendo persecução, você vai encontrar persecução em todo lugar que você esteja. Em todo lugar, em qualquer trabalho, você vai encontrar persecução, lutas, problemas, envidia, maldade, selos, sim ou não? Em toda parte. Não tem que renunciar. Você tem que mostrar Jesus para eles. Ser firme, ser fiel, buscar a Deus, invertir em sua fé, porque você será honrado, você será exaltado. Você tem que permanecer agir para que eles vejam sua vitória. Eles verão sua vitória, eles verão sua conquista. Amém? Eles têm que ver. Pero sua vitória se dará quando você receba o Espírito Santo. Aí sabe o que vai suceder? Nada mais poderá prevalecer sobre a sua vida. Amém? Nada mais poderá prevalecer. Jesus disse: recebereis poder quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta o último da terra. Amém? Jesus queria que eles permanecessem em Jerusalém, porque agir eles seriam testigos da ressurreição de Jesus, da realidade de Jesus. Amém? Eles iam a dar testemunho de Jesus, eles iam a salvar a muitos perdidos ali, permanecendo em Jerusalém. E você, quando recebe o Espírito Santo, você será um testigo de Jesus. Amém? La gente verá o poder de Deus, a grandeza de Deus, a luz de Deus através de sua vida. Muitos de los que lhe perseguem hoje, muitos de los que estão em sua contra hoje, amanhã
eles pedirão sua ajuda. Amém? Manhã eles pedirão sua ajuda, porque eles verão que você é uma pessoa diferente. Eles verão que há algo diferente em você. Eles podem confiar em você, que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa recta, não é uma pessoa mala, uma pessoa maliciosa, uma pessoa que quer fazer dano, que quer prejudicar. Não, você quer ajudar. Eles pedirão sua ajuda amanhã, né? Amém? Pero sem o Espírito Santo, nada disso é possível. Você necessita buscá-lo. É a coisa mais importante que há. Porque se você não recebe o Espírito Santo, que é o que pode suceder, como sucedeu com a senhora. Tinha todo e todo se perdeu, todo se derrumbou. E como você poderá dar testemunho de Jesus desta maneira? Como? Pode ser? Pode? Não. Você só pode dar testemunho se sua vida cambia. Você só pode dar testemunho se você permanece firme, se você conquista as grandezas de Deus. Se você perde, se você fracassa, você não pode dar testemunho. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela está em risco de vida. Pense nisso. Tudo pode perder-se. Tudo pode perder-se. Você pode fracassar, tocar fundo. E seu posterior estado pode ser pior que o primeiro. Jesus disse isso. Por lo tanto, busque o Espírito Santo com todas suas forças, com toda a sua fé, de todo o seu coração. Amém? Como lo mais importante, porque Ele vai dar poder para vencer os problemas laborais, os problemas familiares, econômicos, todas as lutas que você esteja passando, o Espírito Santo lhe dará condições para vencer. Amém? Então, vamos a buscar o Espírito Santo a hora. Amém? A hora. Vamos a buscar. Os discípulos obedeceram. Eles se quedaram agir em Jerusalém. E eles começaram a buscar. Eles buscaram. De repente, o Espírito Santo vindo sobre eles. Amém? Aqui disse, no capítulo 2, que quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos unânimes, juntos, em oração, buscando, em um solo objetivo, em uma sola fé, entregados. E de repente, vindo do céu um estruendo como de um vento recio que soplava, el qual llenou toda a casa onde estavam sentados. E eles foram llenos do Espírito Santo. Amém? Você será lleno do Espírito a hora, se você crê, a hora mesmo. Amém? Lute, busque, entregue-se, rinda-se, porque o que Deus quer assim em sua vida é muito mais grande de lo que você pode imaginar. Amém? O que Deus hará em sua vida é muito mais grande. Quizás você vindo para buscar um trabalho, você vindo para buscar a cura de uma enfermidade, um dolor, você vindo para buscar uma bendição econômica, você vindo para buscar a liberação de um vício. Isso todo é pouco comparado a lo que Deus quer assim em sua vida. É muito grande o que Ele quer ser. Amém? Ele quer engrandecer-lo a você. Ele quer mostrar seu poder, sua glória, sua grandeza a este mundo através de sua vida. De uma vida exitosa, próspera, bendecida, feliz. Amém?
Amém? La gente tem que mirar e tem que dizer: caramba, como a vida de fulano cambiou. Caramba, como cambiou. Mire como está a vida que passou. Fulano era uma pessoa viciosa, era uma pessoa depressiva, era uma pessoa vazia, vivia triste, vivia infeliz, não tinha nada, vivia pedindo prestado aqui. Agora mire como está a vida da pessoa. Já não pede mais prestado, já não lhe hace falta nada mais. Mire como cambiou. E eles se acercarão para perguntar-lhe a você: que isso você? Que isso você? Para cambiar de vida. E será a oportunidade de você dar testemunho do Senhor Jesus. Amém? Se você quer o Espírito Santo, venha aqui delante do altar a hora que vamos orar em seu favor. Você que quer o Espírito Santo, venha aqui a hora. Venha delante do altar. Vamos. Você quer, você está disposto a pagar o preço, está disposto a renunciar, a sacrificar, a priorizar o reino de Deus. Põe em primeiro lugar o reino de Deus. Venha aqui a hora, delante do altar, e vamos a buscá-lo, em nome de Jesus. E você será lleno deste poder. Venha, cerra os olhos. Aqui estamos, Senhor, estas pessoas que já sofreram tanto nesta vida, já tiveram tantos fracassos, tantas desilusões, tantas perdas, tanto dolor, problemas sentimentais, familiares, físicos, econômicos, espirituais. Há pessoas que estão vivendo por viver, trabalham porque têm que trabalhar, porque têm que comer, pero já não encontram mais sentido à vida. São pessoas vazias, huecas. Nem os filhos são capazes de llenar este vazio, nem a pareja, nada. Há pessoas que têm uma pareja maravilhosa, amável, atenta, cuidadosa, pero nada lhe satisfaz. Nada lhe satisfaz, porque é como se estivesse faltando algo. E não compreende que é o que está faltando, ou por lo menos não compreendia, pero agora já sabe que o que falta é o Espírito Santo. O que falta é tu presença nesta vida. Ó Espírito Santo, meu Senhor, vem sobre tu povo agora. Vem ao encontro destas pessoas agora. Vem Espírito Santo para llenar esta vida, para ser morada. Entra nestas vidas, Senhor, porque, meu Deus, não aceitamos, Senhor, que hajam tantas pessoas que não conseguem firmar-se na fé, não conseguem permanecer na fé, pessoas que não conseguem nascer de novo,
estão viniendo a la iglesia, vienen, pero no les cae el 20, la palabra no entra en el corazón, la palabra entra por um ouído e sai por el outro. E são pessoas que estão sempre com sua autoestima por los suelos, estão sempre desanimadas, sempre passando por muitos problemas. Espírito Santo, venha a ser a obra. Vem, Senhor, porque eu não puedo. Por mais que intento, por mais que queira lo mejor para tu pueblo, por mais que queira bendecir-los, há coisas que não dependem de mim, Senhor. Só o teu Espírito pode actuar. Só o teu Espírito, Senhor, pode tomar possessão destas vidas e cambiar estas vidas, secar as lágrimas. Ó, vem Espírito a hora, vem Espírito Santo, vem, Senhor, abraça tu povo, abraça, entra. Eles te querem, eles te buscam, ó Deus, porque, Senhor, se o Senhor não bautiza com ele Espírito Santo, se o Senhor não dá tu Espírito a eles, então, Senhor, de que sirve estar aqui? De que sirve as bendições físicas, materiais? Porque sem tu Espírito nunca estaremos completos. Sopra tu Espírito, como em Pentecostés, porque ali estavam todos reunidos no mesmo lugar e perseveravam unânimes em oração, buscando, orando, clamando, quando o Senhor derramou de tu Espírito. Senhor, derrama a hora, entre nestas vidas a hora, toma possessão a hora, em nome de Jesus. Receba a hora, ele Espírito Santo, beba a hora del água de vida. Isso. Quizás você sinta ganas de chorar, pode chorar, não tenha vergonha, não tenha pena. Quizás você sinta ganas de sorrir, de cantar, você sente um gozo. Oh, receba este gozo, esta alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, este poder para vencer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.